Vamos retornando, turminha, para o nosso segundo momento da nossa aula de hoje. Nós estamos falando sobre as arquiteturas dos sistemas operacionais. Então, vamos dar continuidade ao nosso bate-papo aqui, galerinha, falando sobre essas estruturas, sobre essa disciplina de SO. Galerinha, nós estávamos conversando sobre os sistemas de camadas, tá? E aí o sistema de camada, ele funciona de uma forma bem diferente do sistema monolítico e do sistema microkernel ou micronúcleo, tá bom? Vamos tentar aqui entender juntinhos da melhor forma possível para fixar na nossa cuca. Olha aqui, uma forma mais elegante de estruturar esse sistema operacional faz o uso aí da noção das camadas. A camada mais baixa, ela realiza a interface com o hardware. Então, aqui nós temos a comunicação com o hardware, tá? A mais baixa fica com o hardware, ok? Aí, galerinha, enquanto as camadas intermediárias, que são essas daqui, por exemplo, promovem aí o nível de abstração e gerência. Abstração e gerência cada vez mais sofisticadas. Por fim, a camada mais superior, que é esta, ela fica se comunicando, tá? Ela tem uma interface de se comunicar, interface com o núcleo, para as aplicações chamadas de sistema. As camadas, elas têm níveis de privilégio decrescente, tá bom? A camada inferior, que é lá de baixo, que se comunica com o hardware, ela tem acesso total. Então, essa camadinha aqui, ó, ela tem acesso total ao hardware, tá bom? Ela é a que está direta, né? Se comunicando diretamente com ele. Então, ela tem acesso total ao hardware. Agora, lá de cima e as intermediárias, não, tá bom? Elas não têm tanto acesso assim quanto a de baixo, tá bom? É muito mais restrito o acesso das outras. A abordagem de estruturação de software em camadas teve sucesso aí no domínio das redes de computadores. Então, essa estrutura de sistemas em camadas iniciou-se, né? Deu-se o início lá nas redes de computadores. Então, em algum momento, vocês devem até ouvir falar, dar uma pincelada, né? Falando aí sobre os sistemas de camada lá com o professor Hildo, nas estruturas de redes de computadores. Então, surgiu lá. Depois que deu certo nas redes de computadores, eles perceberam, peraí, se existe uma arquitetura que deu certo em redes de computadores, será que não dá certo aqui também na parte de sistemas operacionais? Então, iniciou-se aí estudos, pesquisas, testes para analisar se realmente era possível adicionar essa arquitetura de camadas nos sistemas operacionais, tá bom? E também deveria se esperar uma adoção de um domínio dos sistemas operacionais. Porém, o que acontece? SO, sistema operacional, não é igual ao sistema de rede, tá? Então, não teve exatamente a mesma implicação, né? Não teve o mesmo resultado. Então, no entanto, alguns inconvenientes, né, acabam limitando as aplicações do modelo em camadas de forma intensiva nos sistemas operacionais. O empilhamento de camadas de software faz com que cada pedido de uma aplicação demore mais tempo. E aí a gente sabe que o fator tempo, quando a gente trata de sistemas computacionais, é algo que não é muito bem visto não, viu? Se tem uma arquitetura que vai trazer lentidão, que vai trazer assim um gasto de tempo maior, eles acabam, não sei, né? Não sei se vale a pena, não sei se é muito bom. Então, esse aqui foi um dos probleminhas aí, porque tem essa demora de tempo. Porque vocês se lembram que os arquivos, eles se comunicam, as tarefas se comunicam, e como é que eles vão fazer essa comunicação se eles não estão assim
horizontal, e sim na vertical, tá? Eles têm esse probleminha por conta das camadas. Então, olha aqui. O empilhamento de várias camadas de software faz com que cada pedido de uma aplicação demore mais tempo para chegar até o dispositivo periférico ou recurso a ser acessado e acaba ocasionando aí o prejuízo, né, prejudicando o desempenho. Nem sempre a divisão de funcionalidades do sistema de camadas ela acaba sendo óbvia, pois muitas dessas funcionalidades são interdependentes e não poderiam, né, e não precisariam e não teriam como se organizar em camadas. Então, tem algumas que não dá, não. Não dá para se organizar como camadas. Então, não dá para fazer algo genérico, né, generalizar. Então, a gente começa a observar o seguinte, tem algo bom lá no monolítico, tem algo bom no microkernel, né, no micronúcleo, tem algo bom no sistema de camadas, mas eles de uma forma isolada talvez não consigam assim suprir todas as necessidades, tá bom? E aí surgiu esta criaturinha bem aqui. Começaram a ser implementados os sistemas híbridos. Aí esse daí fez mais sucesso, porque praticamente a maioria dos sistemas operacionais hoje utiliza esse tipo de arquitetura, tá? Windows utiliza esse tipo de arquitetura, Linux também utiliza, macOS também utiliza, e muitos outros tipos de sistemas operacionais, em muitos casos, utilizam esse tipo de arquitetura, que são sistemas híbridos. Olha aí que maravilha, que maravilhoso. Então, vários sistemas operacionais atuais, eles empregam núcleos híbridos, como é o caso aí da Microsoft, esse Microsoft Windows NT. Essas principais versões aí utilizavam normalmente o sistema de micronúcleo, mas a partir da versão 4, vários subsistemas foram movidos para dentro do núcleo para melhorar o desempenho e acabaram se transformando em núcleos híbridos. O sistema macOS, iOS da Apple também adota um núcleo híbrido chamado XNU. E aí esse X é para falar que não é Unix, tá bom? Porque aí a gente precisa lembrar da briga que teve, viu? Lá no início. Não tem nada. O Steve Jobs, ele botou o pé no chão e falou que ia começar e ele ia criar um SO do zero. Lembrem-se que hoje a maioria dos sistemas operacionais, eles pelo menos têm uma leve pincelada do Unix. E o Steve Jobs não queria nada de Unix perto dele, né? Junto com ele aí. Então, ele criou o sistema operacional dele do zero. Por isso que não tem nada envolvendo o Unix nos sistemas da Apple, tá bom? E aí, galerinha, os sistemas híbridos, os sistemas de núcleos híbridos, sistemas de arquiteturas híbridas, eles acabam realizando uma mistura, né? Eles misturam características das anteriores, misturam aí informações do monolítico, misturam informações do micronúcleo e misturam também informações dos sistemas em camadas. Pegando aí um pouquinho de cada um deles, né, a parte boa de cada um deles, a maioria dos SOs atuais são híbridos, tá bom? A maioria dos sistemas operacionais hoje, eles possuem um sistema híbrido. E aqui nós temos o exemplo do sistema híbrido do Windows 2000. Aqui, galerinha, nós temos aquela camada que é o hardware. Nós temos o kernel, né, o modo kernel, ou seja, o núcleo. E aqui nós temos, né, o modo user, que é o usuário. Tá bom? User, vou colocar user mesmo. Vocês estão tendo aí a aula de inglês instrumental, né?
Então, vamos utilizar aí as palavras que normalmente vocês irão encontrar na literatura. User mode, tá? Modo usuário. Então, aqui nós temos o modo usuário, nós temos o kernel mode, que é o modo núcleo, e nós temos aqui o hardware, tá bom? Aqui, pessoal, dentro do núcleo, se vocês observarem, nós temos o modo de núcleo de drives, o microkernel, nós temos aqui a execução de serviços, e aí nós temos aqui em cima, no modo usuário, as aplicações, tá bom? Então, foram retiradas serviços do núcleo para colocar lá no módulo usuário. Além das arquiteturas clássicas, tanto monolítica, em camadas, micronúcleos, recentemente surgiram aí as várias propostas para organizar os componentes dos sistemas operacionais com vistas e contextos de aplicações em computação nas nuvens, tá? Estruturas computacionais nas nuvens. Essa seção apresenta algumas dessas novas arquiteturas. Então, o conceito de computação nas nuvens, ele já existe há muito tempo. Há muito tempo. Só que só a partir dos anos 2000 é que isso bombou. Bombou aí no mundo computacional. Se tornou mais viável, mais acessível a utilização desses recursos. E aqui, pessoal, nós temos um exemplo que é o exemplo da utilização de uma arquitetura de modo de computação na nuvem, tá? Nós chamamos aqui esse exemplo de máquinas virtuais. Aí, eu queria pedir para vocês o seguinte, do mesmo jeito que eu pedi para vocês pesquisarem sobre o macOS, o MS-DOS, né? Eu quero pedir para vocês colocarem esses dois nomezinhos, né? Máquinas virtuais, bem aí no caderninho de vocês. Vocês podem até me cobrar. Na próxima aula, eu vou trazer recursos mais visuais sobre essa estrutura, tá bom? Para a gente analisar juntinhos. Mas eu queria pedir para vocês fazerem uma busca, né? Tentarem pelo menos ver alguma coisa. Quem são essas máquinas virtuais? Para que elas servem? Alguém tem alguma dimensão de para que serve aí uma máquina virtual? Alguém sabe o que é uma máquina virtual? Porque quando eu estava no lugar de vocês, como estudantes de sistemas operacionais, lá no tempo do meu curso técnico, eu não tinha noção do que era uma máquina virtual. Eu mal sabia o que era uma máquina. Imagine virtual, né? Então, eu quero saber com vocês, porque eu acho que vocês têm acesso, hoje em dia a gente tem acesso à internet tão rápido que a gente consegue colocar em um Google, né? Que é uma máquina virtual que talvez vocês já devem ter ouvido falar. E às vezes nem se tocaram que era algo da disciplina de SO, tá bom? Então, quem já tiver ouvido falar do que são essas máquinas virtuais, se vocês quiserem compartilhar aqui comigo, eu compartilho aqui com a galerinha o que vocês acham, tá bom? Pessoal, apesar de um conceito do ano de 1960, a virtualização de sistemas e de aplicações, ela ganhou um forte impulso, teve um grande impulso, um forte impulso a partir dos anos 2000, com aí a nossa coleguinha, que em algum momento nós iremos falar um pouquinho mais sobre ela, a linguagem Java, tá? Terror de muitos e sucesso de outros, viu? Terror de muitos e sucessos de outros, a linguagem Java. A consolidação de servidores, né? Que veio com a consolidação dos servidores. Aí eles tinham um desafio. Qual era a problemática? Imaginem aí, juntar vários servidores, né, várias máquinas, cada máquina aí com seu sistema operacional. Então, imagine aí, vamos imaginar, vamos usar aí o mundo da imaginação.
Imaginem aí várias máquinas. 5 máquinas. Essas 5 máquinas não são computadores normais, são servidores. Cada máquina dessa, imagine que ele esteja com um sistema operacional diferente, né? Eu estava aqui já fechando os olhos também, imaginando junto com vocês. Imaginem aí, tá? Essas máquinas. 5 máquinas, cada uma delas instalado um sistema operacional diferente. Aí você pode perguntar, professor, eu não sei nem o nome de 5 SOs diferentes. Então, ó, já fica aí a dica, certo? De você pesquisar. Eu tenho os meus aqui, tá bom? Os meus 5 aqui na minha cabeça. Cada máquina tem um SO. Aí imagina, querem juntar esse monte de máquina em uma só. Mas cada um tem que continuar com o seu sistema operacional. Como é que vai ser isso, meu povo de Deus, né? Que loucura é essa? Como é que a gente vai conseguir fazer uma coisa dessa? Juntar 5 máquinas, cada uma delas com um sistema operacional específico. Se o Windows não quer nem ver perto dele Linux, Linux não quer ver nem perto dele Windows, macOS muito menos. Como é que vai ser esta briga, meu povo? E olha aqui, juntar vários servidores com os seus sistemas operacionais em um único computador físico. Aí vem um 6º computador, chega e fala, olha, todo mundo que está aqui, vocês 5 que estão bem aí, vocês vão precisar ficar dentro aqui deste computador. Como é que isso daria certo? Aí criaram algo que se chama máquina virtual. Então, imaginem aí. Imaginem que você tenha seu PC que tem Windows e fala, professora, eu não quero perder a licença. Não quero perder de jeito nenhum a licença do meu Windows. É original, não é pirata. Se eu colocar outro sistema operacional, eu perco a garantia. Não dá certo. Aí eu falo assim, olha, mas a gente tem que fazer uma atividade com Linux. Vocês têm que dar um jeito de utilizar Linux. Aí você fica perguntando, e agora? Eu vou ter que formatar minha máquina para botar o Linux só para fazer uma atividade que a professora Amanda quer? Como é que pode? Nem usa esse sistema, eu não uso. Aí, para resolver esse grande problema, a gente utiliza a tal da famosa máquina virtual. Quem é esta? É um programa, é um programinha. Com certeza alguns de vocês já devem ter até utilizado, mas não para testar sistema operacional, mas sim para jogar, fazer jogos, jogar algum jogo dentro do seu computador, que aquele computador não tinha, né, suporte para aquele tipo de jogo. Então, olha aqui, eu quero usar o Linux na minha máquina, que é o Windows. Então, a gente vai pegar e vai instalar um programa. Esse programa, quando eu instalo ele na minha máquina, ele é um programa comum. Só que dentro deste programa, eu vou instalar igual. É igual, galerinha. Igual. Como se a gente estivesse formatando uma máquina. A gente tem todo o processo de formatação, de instalação de um novo sistema operacional em uma máquina. Só que a gente não vai estar formatando a máquina de verdade. A gente vai estar instalando esse sistema operacional dentro de um programa, dentro de uma máquina virtual. Olha que louco, que massa. Olha que massa, galerinha. Pessoal, quando eu vi esse negócio de máquina virtual, eu fiquei louca. Eu fiquei louca, eu achei fantástico. Então, a gente consegue fazer um teste, né? A gente consegue utilizar um sistema operacional que está lá, eu estou lá com o meu computador Windows, né? E aí eu consigo instalar o Linux, por exemplo, o Ubuntu, no meu computador que tem o Windows através de uma máquina virtual. Olha aí que legal. Por isso que deu certo essa empreitada bem aqui deles, né? Querendo aí juntar vários servidores com seus sistemas operacionais distintos, tá? Em uma única máquina física, tá? Mais recentemente aí conhecido como computação em nuvens. Uma máquina virtual, ela é uma camada de software. Uma camada de software que transforma um sistema em outro, ou seja, que usa os serviços fornecidos por um sistema operacional ou pelo hardware para construir a interface de outro sistema.
Então, é muito legal utilizar máquinas virtuais, né? Salva muita gente quando precisa utilizar outro recurso de outro sistema operacional e você não quer fazer o tal do dual boot, né? Colocar 2 sistemas operacionais na máquina. Dividir a máquina e a máquina tem 2 sistemas operacionais instalados. Quem não quer fazer isso, pode utilizar o recurso aí de máquina virtual. Tá certo? Outra parte, né, importante da gente conhecer as máquinas virtuais. Um ambiente de máquina virtual, ele consiste em 3 partes básicas, que podem ser observadas como, por exemplo, existe aí o sistema real, tá? Esse sistema real é o sistema que realmente está instalado na máquina. Então, imagine, o meu computador eu comprei com Windows. O sistema que está lá, o sistema real, é o Windows, tá? É ele que está instalado realmente na minha máquina. Aí a gente chama ele de sistema real, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Eu pensei que o pessoal tinha colocado alguma pergunta, alguma mensagem. Tudo bem, vamos aí dar continuidade. Então, nós temos o sistema real, que é o Windows, que é o da minha máquina, por exemplo, que também ele é conhecido como sistema hospedeiro, tá? Ou também conhecido de host, que contém aí os recursos reais, tanto de hardware e de software do sistema. É o real, tá bom? Aí nós temos a camada de virtualização, denominada aí hipervisor, ou monitor de visualização, que é tal, né, da máquina virtual. É a tal da máquina virtual. É como se fosse um monitorzinho, né, uma telinha dentro da tela. Nós temos aqui a tela do Windows. Aí eu tenho uma telinha aqui, que essa telinha aqui vai estar rodando para mim o Linux, tá? E aí ali eu consigo ter acesso a todos os recursos do sistema operacional normal. É uma ótima forma de conhecer outros sistemas operacionais, você testar outros sistemas operacionais sem precisar modificar o sistema real da tua máquina. E aí nós temos o sistema virtual ou o sistema convidado, né? Em alguns casos, vários sistemas virtuais podem aí coexistir, executando aí sobre o mesmo sistema real, tá bom? E aí, falando dessas 3 subdivisões das máquinas virtuais, nós temos, né, novamente aqui, o hipervisor de aplicação, o hipervisor de sistema e o nativo. O de aplicação é aquele que suporta a execução de uma única aplicação em uma linguagem específica. As máquinas virtuais são exemplos aí típicos. Já o hipervisor de sistema, ele suporta a execução de um sistema operacional convidado e todas as suas aplicações. E nós temos o hipervisor nativo, que ele executa diretamente sobre o hardware, virtualizando aí os recursos para construir a máquina virtual, tá bom? Aqui, galerinha, nós temos um ambiente de virtualização nativo, né, na esquerda. Aqui na esquerda nós temos o nativo, então imaginem aí que seja o esquema do ambiente de virtualização nativa. E aqui nós temos, na parte direita, o convidado, certo? Que seria o que seria instalado aí dentro da máquina virtual. Esse hipervisor convidado, ele executa sobre um sistema operacional hospedeiro, como aí, por exemplo, na figura mostrada tanto na esquerda quanto na direita. Então, esse daqui, ele acaba se instalando, né, no ambiente de virtualização nativo. Aqui é a mesma imagem que eu trouxe para vocês, tá bom? Então, pessoal, é importante que a gente conheça todas essas estruturas de arquiteturas de sistemas operacionais. Então, a gente já falou do sistema monolítico,
do sistema micronúcleo, nós falamos do sistema de camadas, tá? Nós falamos agora das máquinas virtuais. Então, a gente precisa fazer sempre uma retomada desse conteúdo, porque senão ele vai ficar perdido na nossa cabeça. É muita informação, né? É muita parte teórica. Então, por isso que a gente precisa fazer esse esqueminha, né? De sempre colocar os tópicos e as palavras principais, tá bom? E sempre revisar. Como eu pedi para vocês, vou relembrar novamente, tenham aí a atenção de fazer uma pesquisa, né? De pesquisar o que é uma máquina virtual, como ela funciona. Na próxima aula, eu vou trazer para vocês figuras, né? Eu vou criar uma máquina virtual e aí eu vou trazer algumas figuras para vocês da máquina virtual que eu criei no meu computador, tá bom? E aí eu vou mostrar para vocês visualizarem melhor, né? Tirar aí do abstrato e colocarem no concreto como é que funciona essa máquina virtual, tá bom? Por permitir aí a execução de vários sistemas independentes e isolados entre si sobre o mesmo hardware, nós temos aí hipervisores de sistema que são muito usados em ambientes corporativos de larga escala. Então, tem muitas empresas, galerinha, tem muitas empresas que os colaboradores, que as pessoas que trabalham dentro dessas corporações, eles têm a necessidade de utilizar mais de um sistema operacional. Então, imaginem como seria caro para uma empresa. Imagine aí um funcionário. Eu sou um programador, estou programando aqui, preciso sempre testar alguns recursos, tanto no Windows quanto no Linux, tá? Tanto no Windows quanto, por exemplo, no Ubuntu. Quero fazer testes. Então, como é que pode ser resolvido esse problema? A gente pode instalar máquinas virtuais dentro da máquina, dentro do PC. E aí a gente instala um sistema operacional dentro dessa máquina. Deu certo, quer testar agora outro sistema operacional, não vai precisar formatar a máquina completa. Não vai precisar ter essa dor de cabeça. Você só vai precisar reinstalar o programa colocando um novo sistema operacional. É muito mais fácil, galerinha. É muito mais prático. Muito mais prático e eficiente. Então, é muito tranquilo a gente criar máquinas virtuais dentro de um PC, porque não compromete a integridade do sistema operacional hospedeiro, né? Que é o original. O original aí. Também nós temos, galerinha, as estruturas de containers, tá? As estruturas de containers são outras estruturas que existem dentro dos sistemas operacionais, que também são muito utilizadas nas arquiteturas dos SOs, tá? Cada container tem seus próprios recursos, seus próprios usuários, seus próprios processos. Nós iremos falar ainda sobre alguns conteúdos que se chamam árvores. Nós teremos aí momentos específicos que nós iremos falar destes semáforos aqui, tá bom? Ok? Então, não se preocupem, tem algumas estruturas que nós veremos ainda ao longo desta disciplina. De já, queria pedir para vocês terem, né, a dimensão de que um sistema operacional ele é um sistema muito complexo. Percebam, o SO ele é o responsável por fazer um gerenciamento de diversos recursos que existem dentro de um sistema computacional. Então, desde simplesmente o acesso a uma porta USB até, né, um processo de gravação de uma informação do disco rígido de um computador. Então, por dentro desse sistema operacional, por dentro desse mecanismo, desse sistema operacional, existem várias e várias e várias camadas de processos que estão acontecendo, estão rodando a todo tempo. Olha que fantástico, tá bom? Fantástico. Então, galerinha, a gente tem a dimensão, imaginem aí a complexidade que é o desenvolvimento e a criação de um SO. Vejam aí o nível de complexidade da criação de um SO do zero, né? Sem pegar referências de nenhum lugar. Começar aí a
desenvolver e a programar cada um desses recursos. Galerinha, isso aqui é algo fantástico, tá bom? E aqui nós temos também, pessoal, um outro tipo de sistema, né? Vamos conhecer mais um sistema, que é o sistema de arquitetura uninúcleo. Uninúcleo é um outro, né? É um outro sistema. Núcleo, serviços e aplicações, executando aí de uma forma, de modo privilegiado, usando sempre aí a estrutura do cloud, né? Da computação em nuvens, tá? Isso aqui é uma outra característica, é uma outra parte que vai crescer ainda. Tem muita coisa para expandir através do cloud computer, tá? Nós temos também, galerinha, o System Calls, né? Os mecanismos de proteção do núcleo. Esse núcleo do sistema operacional, ele também necessita de um sistema de proteção. Mecanismos de proteção ao núcleo do sistema e de acesso aos seus serviços. Tem a necessidade de sempre gerar a integridade desse processo. É de extrema importância. O usuário ou aplicação, quando deseja solicitar algum serviço do sistema, olha o que acontece, precisa realizar uma chamada a uma de suas rotinas ou serviços através aí das chamadas, né? Das chamadas do System Call, né? Das chamadas do sistema. Então, aqui a gente percebe, pessoal, que dentro de um sistema operacional não dá para existir bagunça. Não pode, é impossível. Porque tudo é a solicitação de um processo. Tudo pede permissão para um processo ser executado, para um processo ser liberado, para ter acesso a um localzinho de memória do computador. Então, todos esses recursos, eles trabalham em conjunto, tá? Sempre aí o hardware se comunicando com o núcleo, se comunicando com o sistema de segurança, se comunicando com os sistemas de aplicações, as aplicações solicitando, né, acesso a todos esses recursos. Nós temos também, galerinha, o modo kernel e usuário. O modo kernel e usuário, o SO roda, ele roda em modo kernel usuário, o supervisor do núcleo, né? Ele protege o hardware da ação direta do usuário, tá? Protege. Já conversei com vocês que pensam numa criaturinha que dá dor de cabeça. Em um sistema computacional se chama usuário, né? Nós somos aí um dos principais problemas do sistema computacional, porque o hardware está de boa, o software está de boa, mas sempre tem um usuário que às vezes quer ter permissão onde não pode, quer ter acesso onde não deve. Então, o sistema operacional ele também precisa proteger a integridade de diversos recursos do usuário, tá bom? Os demais programas rodam em modo usuário e fazem chamadas ao núcleo para terem acesso aos dispositivos. Então, quando existem programas, existem serviços que têm acesso direto. Tem outros serviços que não têm esse acesso direto. Então, o que eles realizam? Os demais programas, eles rodam em modo usuário e fazem as chamadas diretamente para o kernel, né? Diretamente para o núcleo. Tá certo, galerinha? Então, a gente precisa ter essa percepção, tá bom? E aí, pessoal, eu trouxe para a gente finalizar, né? A gente está quase terminando a nossa aula. Nesses últimos minutos, nós vamos fazer uma retomada para ver se realmente fixou na cuca, né? Na nossa cuquinha. Se realmente a gente conseguiu compreender alguns pontos importantes, como é o caso do sistema monolítico. Então, se você não registrou ainda as informações principais, você vai pegar o seu caderninho agora e não vai perder essa oportunidade, tá bom? Você vai pegar o seu caderninho e vai registrar aí os bizus, as dicas, tá? As dicas sobre o sistema monolítico. Primeira delas, fica ligado,
Sistema monolítico, ele possui aí uma abordagem, é um SO inteiro, né? Ele é executado como um único programa do modo núcleo. Olha aí uma característica. Outra característica, a organização mais comum é aquela que a estrutura do sistema, como um conjunto de rotinas, podem interagir livremente, interagem de forma livre umas com as outras. Se lembram que aí esses serviços se comunicavam uns com os outros? E todos eles estão onde? Estão dentro do núcleo do SO, tá bom? Outro ponto importante que a gente precisa relembrar, pode ser comparado com uma aplicação formada por vários procedimentos, tá? Que são compilados de forma separada. Olha aí algumas características. Possui um grande desempenho. O desempenho fica show de bola, por quê? Porque todo mundo tem acesso liberado aí à memória. Fica mais rápido, né? Fica mais fácil. Agora, nem tudo são flores, né? Nós temos também os desafios, nós temos também os problemas. Uma pequena falha, pode paralisar todo o núcleo. Se lembra? Vocês estão lembrados da estrutura do desenhozinho que eu fiz para vocês? Se um parar, os outros que dependem acabam tendo problemas. O sistema pode parar por causa de um simples erro. Outra característica, as interfaces e níveis de funcionalidade não são bem separados, tá bom? E também não estão unificados, ok? E um dos tipos de SOs que ainda utilizam esse tipo de arquitetura é o Linux. Ok, galerinha? E aqui nós temos essa imagem para relembrar, para refrescar a nossa cabecinha, onde mostra como é que funciona esse sistema monolítico, tá bom? Esse sistema monolítico que tem a estrutura de hardware, essa estrutura de hardware ela vai se comunicar com o núcleo, e olha aqui, percebam as aplicações. Eu não disse para vocês que essas aplicações aqui, elas se comunicam entre si, né? Se comunicam entre si. Então, essa daqui, que está se comunicando com esta, e com esta, e com esta outra aqui também, e com esta outra aqui também em cima. Se ela simplesmente tiver algum tipo de problema, se ela para de funcionar, o que ocasiona? Há um prejuízo nas outras aplicações. Essa daqui vai ficar prejudicada, essa outra vai ficar prejudicada também. Essa outra do ladinho também vai ficar prejudicada. Então, estão vendo como uma coisa leva a outra? Então, pessoal, esses estilos, né, esse tipo de sistema monolítico, ele tem algo muito bom, que é o quê? Acesso à memória muito fácil, né, de forma mais rápida e fácil. Agora, ele tem esse problema. Se um dessas atividades der um tipo de erro, acabou-se, galerinha, né? Provavelmente terá prejuízos, né? Terão prejuízos, ok? Nós temos aqui o modo núcleo e aí na parte de cima nós temos o modo usuário. E aí, pessoal, relembrando aqui algumas características do sistema de camadas, tá bom? A gente aí revisou um pouquinho o sistema monolítico, agora nós vamos revisar aí o sistema de camadas. O sistema de camadas, olha aí a característica, ele divide, ele é um sistema sobreposto, tá? Cada módulo oferece aí um conjunto de funções que podem ser usados aí por outros módulos. Lembrando, em um sistema de camadas, a camada mais inferior, ela está conectada ao hardware, tá? E a camada mais superior, ela está conectada ao núcleo, ok? Quem está na camada abaixo, bem de baixo,
tem acesso liberado aos recursos de hardware, tá? Tem acesso liberado aqui aos hardwares. Os outros não. As outras camadas, elas não têm tanta permissão assim, tá bom? Então, aqui nós temos pontos positivos, pontos negativos, por isso que surgiu aí a arquitetura de núcleo híbrida, tá? Para pegar um pouquinho de cada parte, né? Um pouquinho de cada um deles e transformar uma arquitetura melhor. A vantagem da estruturação em camadas é isolar o sistema operacional, facilitando aí sua alteração e depuração, além de criar uma estrutura de níveis, tá? Uma hierarquia de níveis, protegendo sempre as camadas mais internas. Existe aí o empilhamento, tá? O empilhamento de diversas camadas, de várias camadas de software, e essas várias camadas de software fazem com que cada pedido de cada uma dessas aplicações demore um tempo para chegar. Então, esse aí é das partes ruins, né, desse tipo de camada, porque como os recursos estão organizados em níveis, eles levam mais tempo para conseguir ter acesso às aplicações. Não é óbvio dividir, por exemplo, em funcionalidades de núcleo de sistemas operacionais em camadas horizontais ou também de abstração crescente, tá? Galerinha, nós estamos praticamente finalizando a nossa aula de hoje e aí eu queria pedir para vocês, né, como tarefinha de casa, tá? Eu já passei outras tarefinhas de casa para vocês e a tarefinha de casa eu quero que vocês olhem um pouquinho mais sobre as máquinas virtuais, tá bom? Na próxima semana eu vou trazer algumas figuras, algumas imagens de máquinas virtuais para vocês terem um entendimento de como é utilizar um sistema operacional, né, em outra máquina que já está instalado um outro SO, tá bom? Galerinha, nós estamos encerrando por aqui. Um forte beijo, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula, galerinha. Tchau, tchau.